Momento Roda de Prosa da Saúde. O assunto de hoje, o tema é hanseníase, e você que tem a dúvida, pode ligar 3741.200 ou então roda de prosa da saúde@gmail.com e participar conosco. Está aqui nos estúdios para fazer parte deste bate-papo o diretor de Vigilância e Saúde do município de Pirapora, Antônio Inocêncio, e também Aldineia Ferreira, que é a diretora de epidemiologia do município, ao qual eu dou nosso primeiro bom dia. Bom dia, Valdson. Agradeço o convite, Mariedo, Marcelo, Antônio também e ouvintes. Nosso bom dia também ao diretor de Vigilância e Saúde do município, Antônio Inocêncio. Bom dia a todos aqui, bom dia, ouvintes. Dizer que é um prazer estar aqui atendendo o seu chamado, Robson. Então, como havíamos falado, hanseníase é o tema. A gente ainda sabe que é uma doença muito estigmatizante, que está aí em Pirapora, um dos municípios também prioritário para essa doença. E a partir de agora a gente vai conversar a respeito de hanseníase. Na Bíblia são descritos casos da doença infecto-contagiosa que ataca principalmente a pele, olhos e os nervos. As deformidades que provocam eram motivo para seus portadores serem excluídos do convívio social. Considerava castigo dos deuses. Os doentes eram recolhidos em leprosários, onde ficavam até morrer, ou, sem socorro nem tratamento, perambulavam pelas ruas e o corpo cobertos por andrajos, pedindo esmolas com uma latinha amarrada na ponta de uma vara para esconder as mãos deformadas pela doença. Ao longo do tempo, a hanseníase foi uma moléstia estigmatizante. Na história da humanidade, poucas doenças foram cobertas por manto de ignorância tão espesso. O preconceito era tanto que o nome lepros em grego, que não quer dizer nada além de manchas na pele, utilizado no passado, assustava as pessoas e as mantinha à distância dos pacientes. Mais tarde, quando Hansen descobriu o bacilo que causava a doença, ela passou a ser conhecida como hanseníase, uma doença como tantas outras, provocadas por bactérias e que, graças ao avanço das ciências, hoje tem cura. Então, para tratar desse assunto, está aqui conosco Antônio Inocêncio. Essa doença que é tão estigmatizante, como é que se dá a transmissão da hanseníase? Walter, a hanseníase é uma doença que se dá pelas transmissões por vias aéreas. Você não falar, não tossir, você está transmitindo. E isso, quando a gente fala transmitir, é quando você tem um convívio muito prolongado com a pessoa. Geralmente a transmissão ocorre entre o domicílio. Não é você estar um momento pequeno daquela pessoa que tem a doença, normalmente ela não vai adquirir. E a possibilidade de você se infectar pela hanseníase é muito pequena, né? Porque se fosse grande, nós teríamos um número maior de casos. Então, né, o poder de infecção dela é pequeno, né? É muito menos que uma gripe do que outras doenças aí de transmissão por vias aéreas, né? Mas, infelizmente, ela vem, como não ficou estigmatizada, né, desde o passado. E até o próprio paciente, né, às vezes, ele mesmo causa esse estigma. Então, ele tem que trabalhar muito, né, a hanseníase no Brasil e em alguns países do mundo, porque é um problema sério a hanseníase no Brasil e em Pirapora também. Então, quais são os principais sintomas? Como é que a pessoa consegue saber se ela está ou não com hanseníase? Tem alguma coisa na pele que demonstra? A principal característica da hanseníase são as manchas indolores, né, sem sensibilidade, né? Então, isso, você pesquisou a mancha, ela está sem sensibilidade, já é um indício de conversa de pensar em hanseníase, né? E também, nós podemos ter essa mancha. Interessante dizer que nela não nasce, né, diferente das outras manchas, né? Ela não nasce pelo, né, naquele local onde ela se instala. E ela pode ser sem relevo ou com relevo. Por exemplo, a forma tuberculoide, ela, se você passar a mãozinha nas bordas da mancha, ela tem uma elevação, se parecendo umas feridinhas, né? Então, também é uma forma fácil de diagnóstico. E também você tem perda de pelos na sobrancelha, nos cílios, no nariz, né? Pode aparecer caroços ao redor no rosto. Então, e também, outra coisa também que é interessante, são
as perdas da sensibilidade dos movimentos. Porque ela é uma doença que ela ataca o sistema nervoso. O problema da hanseníase é isso. Ela ataca o sistema nervoso e você está perdendo sua capacidade de movimento, por exemplo, com as mãos, com o pé, e isso te leva à incapacidade. Né? Uma hanseníase evoluindo para a forma grave não tratada, provavelmente ela vai deixar sequelas irreversíveis. Né? E essa sequela irreversível te leva à incapacidade. Por exemplo, se você estiver com a mão em garra, como é que você vai trabalhar? Um pé caído, você vai ter dificuldade para andar, né? Então, se ela não tratar, a hanseníase é o seguinte, ela vem em 4 formas. As formas paucibacilar, que eu não já disse, poucos bacilos. Então essa forma não transmite. Que são a forma indeterminada e a forma tuberculoide. Aí vem a forma multibacilar, a dimorfa e a viscoviana. Essas duas são de alta contaminação. Eu não já disse multibacilar, muito bacilo, então a contaminação é fácil. Se nós tratarmos o nosso paciente precocemente, ou seja, ele ainda na forma paucibacilar, tem 2 vantagens. Ele ainda não transmitiu a doença e provavelmente ele não tem sequela. Mas a gente deve tratar nas formas contaminantes, multibacilar, quando você faz esse diagnóstico dessa forma, provavelmente ele já apresenta alguma sequela. Ele tem alguma lesão, alguma coisa, e você, às vezes, é recuperado, às vezes não. Então, o problema está em diagnosticar a hanseníase precocemente. E esse é um problema que nós temos em Pirapora, né? Nós não estamos conseguindo fazer esse diagnóstico precocemente, né? E 2/3 dos nossos casos, nós descobrimos na forma multibacilar. Ao passo que tinha que ser o inverso, né? 2/3 sendo descoberto na forma paucibacilar. Esse que é o problema. Quando nós descobrimos, nós estamos diagnosticando tardiamente, e quando você vai fazer o exame de contato, você encontra na família as pessoas doentes. Mas por que cobrindo tardiamente, se a gente tem uma cobertura hoje importante de saúde da família, em torno de 85% da população é coberta, e é uma doença de acompanhamento básico? Sim, olha, é isso que nós buscamos, que recentemente nós tivemos um treinamento, um seminário, você viu que você participou, é para ver qual a dificuldade que nós estamos tendo para poder estar fazendo esse diagnóstico, né? Então a gente sentou com a equipe médica, com os enfermeiros, com os agentes, e traçamos um plano municipal de combate à hanseníase, né? Então é preciso pesquisar bastante, porque às vezes nem a pessoa percebe que tem a mancha. Às vezes as manchas dão na nádega, ninguém tem costume de ficar olhando nada no espelho, né? Ele está na dobra do joelho, quando vai descobrir, ela já avançou. Então é preciso fazer um exame físico detalhado da pessoa. E as pessoas que têm a mancha, ela mesmo testa, está sem sensibilidade, já chega no médico, já fala, né? Então há dificuldade. Agora, nós também temos que reconhecer que precisamos melhorar nosso diagnóstico. A gente precisa que os companheiros aí na luta fiquem atentos e abracem, porque você tem que se a gente fala assim, que está na lida com a gente, se você não entusiasmar com a hanseníase, você não vai fazer diagnóstico, não. Você tem que entusiasmar, buscar, estar atento nessa busca ativa, porque senão, né, fica difícil. E qual é a situação da doença em Pirapora? Pois é, nós temos o problema nosso Pirapora, que nosso número de pessoas é muito grande. Veja bem, o Ministério preconiza que a gente tenha um paciente para cada 10 mil habitantes. Pirapora, por entre e poucos mil, vamos por ser, nós temos que ter pelo menos 6 pacientes, né? Esse ano de 2014 nós tivemos 12. Mas em 2013 nós tivemos 18. Quer dizer, nós temos uma variação, ainda não conseguimos baixar, né, para essa proporção de 1 para 10 mil. E outro problema que vem em Pirapora é que nós estamos também achando hanseníase em menores de 15 anos. Isso está nos dizendo, mais uma vez, que nosso diagnóstico é tardio, porque nós estamos já pegando a multibacilar e esses doentes estão contaminando o seu domicílio. Isso mostra que precisa ter uma medida urgente
séria, rápida, porque, como você falou, os adolescentes estão contraindo isso. E talvez seja mais fácil do adolescente passar, porque a mídia, escola, né? Seja mais fácil transmitir essa doença. Existe um trabalho também relacionado nas escolas? Sim, nós trabalhamos. Nós temos que fazer uma semana da Mancha, fazemos palestras na escola, o nosso programa Saúde da Família está atento. Quanto à divulgação, né, da doença, a gente tem feito, né? Falta a gente aprimorar o nosso diagnóstico precoce, né? E a gente está trabalhando para isso, né? Porque às vezes a pessoa, como eu coloquei, não sente, ela está sem nenhuma sintomatologia, às vezes não consegue ver a mancha e dificulta. Mas cabe a nós, profissionais de saúde, estar atento, né? Estar fazendo esse exame físico detalhado. E a hanseníase, o diagnóstico dela é mais exame físico. Então, às vezes você pede o exame, mas é para determinar, às vezes, se é falso ou múltiplo, mas a hanseníase você faz o diagnóstico tranquilamente, só com exame físico. Toninho, tem aqui uma participação pelo telefone do seu Jorge Cardoso, lá do bairro São João. Ele disse o seguinte, que antigamente as pessoas com hanseníase ficavam isoladas e chegavam a ficar mutiladas. Quais foram os avanços da ciência que evitaram isso hoje? Há muitos anos ele disse que não se ouve falar sobre casos de mutilação, né? Quais foram esses avanços? É vacina, é remédio? O que aconteceu? Olha, compadre, essa pergunta foi importante porque no início do programa, Walter fez uma leitura e realmente a hanseníase e a tuberculose, os pacientes eram isolados, né? Você vê, nós temos uma colônia aqui em Betim, né? Curupaiti, tinha no Rio de Janeiro, vários locais. E os pacientes do tuberculose também eram mandados, né? Para aqueles hospitais afastados, dizendo que era para ter um clima saudável, mas ali era um isolamento. A hanseníase, se não tratar, compadre, ela mutila assim, por quê? A pessoa perde a sensibilidade. Se ela perder a inervação, né, aquele nervo que passa por aquele local, ele é atacado. Então ali, quando ele está lesado, ele diminui a sensibilidade. Às vezes a pessoa queima o braço fazendo um café, não sente. Ela perfura o pé com prego, não sente. Aí quando vai ver o ferimento, né, progrediu, às vezes deu um teto, deu uma granulina, você acaba perdendo a parte do pé. A hanseníase em si, ela não dá amputação a ninguém, mas as doenças oportunistas, né? Aí sim, essa faz ocorrer. Mas hoje, padre, a busca ativa que os programas vêm fazendo tem avançado. O programa hanseníase é um programa a nível mundial, né? Ele é o mês também do mundo inteiro e tem avançado, sim, né, na condução de evitar que chegue a esse extremo, né? E também, junto com o programa Tasmania Feliz, nós temos um programa de prevenção de capacidade, que é para tentar recuperar aquelas pessoas que estão com alguma incapacidade, mas que pode vir a ter. Toninho, Ruther, queria agradecer a participação dele aqui. Ele fez um questionamento apenas que tem mais ou menos 3 ou 4 vezes, um conhecido dele foi diagnosticado por um médico de atenção primária com possibilidade de hanseníase. Ele tinha um exame mais apurado ao qual ele não soube dizer que ele ainda não conseguiu fazer esse exame. Aí, dentro da fala de Ruther, eu queria dizer também o seguinte, o diagnóstico, ele pode ser feito um autodiagnóstico pelo paciente sozinho, ou ele tem que ser um diagnóstico mais feito só pelo profissional médico, e se existe algum exame que não aqueles exames da sensibilidade para que tem que ser realizado pelo sistema e que as pessoas têm dificuldade de realizar. Quais são os exames, na verdade, né? Olha, eu até estou estranhando, porque esses exames de hanseníase libera lá na epidemiologia e a gente tem um convênio com o laboratório local e diz para nós, agora tem que ver se esse paciente é de Pirapora. Porque se ele for de outro município, realmente nós não estamos atendendo, não, porque nós não temos condições de ficar bancando outros municípios, porque esses exames são caros. Agora, a hanseníase, como eu disse, independe também do exame, que eles chamam de BAR de linfa, que é a coleta da linfa das orelhas, do cotovelo e da lesão. Ele, com o diagnóstico, com a palpação, com o exame dermatoneurológico, você consegue fazer o diagnóstico da hanseníase. Agora, se esse paciente
tiver com esse pedido, pode me procurar na segunda-feira lá na UAP que nós vamos resolver. Porque não tem um exemplo tão sofisticado para hanseníase, não. É esse o abiófilo, né? É o BAR, a biófilo e alguns testes que a gente faz, né? Limite surdo e tal. Mas são coisas que estão ao alcance do município fazer. Não tem razão de não ter feito ainda, não. Olha só, Aldineia, infelizmente o número da doença na cidade é grande, né? Vem na contramão dos dados do Ministério da Saúde, que diz que nos últimos 10 anos houve uma queda de 65% em dados geral, né? Dados gerais com relação ao Brasil. E, enfim, Pirapora há um número grande da doença. E talvez essa questão de medo, preconceito, tabu, um agravante para isso, porque, por exemplo, nós fomos, né, no caso, fomos tentar um paciente para nos dar entrevista, íamos resguardar o nome do paciente, mas preferiram nem falar de forma anônima. Isso é um problema também? Bom, Marcelo, só complementando um pouco, né, que ainda é um problema no município de Pirapora, como já foi falado, que a vigilância epidemiológica ela recebe essas notificações, a maior parte pacientes num quadro multibacilar, o que dificulta, muitos já estão de uma maneira bem avançada. Inclusive, há alguns meses nós atendemos um paciente que não era do município de Pirapora e que já estava com um quadro bem avançado de neurite, né, onde ela já estava com os nervos atrofiados, já estavam com a mão em forma de garra mesmo. Então, assim, ainda tem um pouco esse tabu, né? Apesar do avanço da ciência, né, a gente vê que o tratamento é eficaz. No início do tratamento, quando o paciente já começa a se tratar com os medicamentos, com a rifampicina, automaticamente ele já não vai transmitir mais. Mas às vezes, igual quando o papel da vigilância epidemiológica é fazer esse controle na visita intradomiciliar, a gente vai na casa, mas ainda tem aquilo. Muitos perguntam, mas será que a gente vai contrair? Será que... Então, a gente tem que estar explicando muito bem para as pessoas, né, que a partir do momento que, como é uma doença que ela é contraída no ambiente domiciliar, no ambiente ao qual o infectante já expeliu muitos bacilos, lógico que vai depender da defesa do organismo de cada pessoa, então a gente vai orientar, a gente vai até a casa, muitos até para fazer o exame que tem que ser feito na unidade não vai, sabe? E é um controle que nós fazemos. Muitas vezes, assim, um paciente que já chega para a gente com um quadro mais avançado, a gente faz uma investigação, são 10 pessoas, 5 vai até a unidade. E as que não vão alegam o quê? Alegam descuido, sabe? Ou muitas vezes, não tenho tempo, sabe? Não tem aquele cuidado de saber que se ela tiver realmente doença, melhor ser tratada precocemente do que tardia. Ou seja, as pessoas desconhecem o perigo da doença. O perigo, a importância que, assim, como é dada através das vias aéreas, como ela é transmitida através das vias aéreas, então, ao falar, ao espirrar, ao tossir, ali ela está expelindo bacilos. Né? Automaticamente, por ser assim, por mais que ela não é uma doença, que ela é contagiosa da maneira que muitos imaginam, não é, mas se diagnosticada precocemente, a gente vai poder tratar, até o período é menor, são 6 meses, multivacilar são 12 meses. Então hoje nós temos um quadro de quê? De 12 pacientes, né, no município de Pirapora, aonde no mês passado, no finalzinho do mês passado, nós tivemos um com alta por cura. Mas, ao mesmo tempo, esse paciente também tem que tomar cuidado. Teve alta por cura, mas se o tratamento foi realmente eficaz, tudo bem. Porque tem aquela coisa, o medicamento tem que ser contínuo, né? Então, tudo isso tem que ser observado. Então, tem que quebrar um pouco isso, sabe? O desconhecimento da população e também o diagnóstico, né? Igual como foi falado. Muitas vezes aparece uma mancha que ela pode ser facilmente confundida com uma mancha de origem dermatológica, né? Mas aí perde a sensibilidade, dá um tipo de dormência, no local da mancha, a pessoa não vai sentir o que é quente, o que é frio,
sabe? Sim. Dependendo, se tiver mais avançado, as sequelas, ela pode se queimar facilmente. Por exemplo, pegar uma panela quente, ela vai se queimar, mas ela não vai sentir. Então, assim, perde a sensibilidade. Isso já em quadros mais avançados, né? Ou seja, preconceito, tabu e falta de informação. Sim. Né? Eu acho que ainda São falta. três itens que o município precisa trabalhar. Com certeza. Olha, eu vejo o seguinte, a gente que está usando, o paciente, ele não tem preconceito. Quando a gente faz tratamento, treinamento, a gente busca esses pacientes, eles vêm, a gente faz os exames. O preconceito de quem está de fora, tipo, não vou me aproximar porque aquela pessoa está doente, eu posso contrair essa doença. Mas os pacientes não, eu vejo diferente, eles têm. E outra coisa, Anselino, porque ela é uma doença silenciosa, né? Às vezes, aparentemente, você está bem, mas de repente ela avança e vem essas questões da incapacidade e das reações que ela dá. Porque quando você trata hanseníase, você não elimina de uma vez o bacilo, ele vai estar morto, mas ele vai continuar no organismo. E ele libera toxinas que vão dar reações, por exemplo, aqueles caroços, as neurites podem ainda ocorrer. Então, pós-tratamento, a gente trata as reações também, ou conjuntamente com o tratamento, dependendo do caso, quando o caso já está bem avançado, né? O preconceito é da população e até de alguns profissionais da saúde. Agora, o que é interessante, como a André já falou, o paciente iniciou o tratamento, ele não transmite mais a doença. Isso. E eu, no meu entender, com esses anos todos da saúde, seria tão bom se todo paciente que for lá com ele já soubesse o diagnóstico. Pior é aquele que não sabe o que tem e estamos lidando com ele. Agora, quando eu sei que o paciente tem uma doença tratável, se ainda estiver na fase transmissível, eu tenho como me proteger. Para isso nós temos os EPIs, né? E os cuidados, né? Se não é transmissível, melhor ainda. Então eu não vejo porquê nesse preconceito. Vale lembrar que quando a pessoa está em tratamento, ela não transmite mais a doença, ou seja, ela não é excluída do trabalho, do convívio social, em casa. Tanto a hanseníase como a tuberculose começa a fazer o tratamento, eles passam a transmitir a doença. Mas tem que cumprir o tratamento por completo. Outro problema que nós temos com a questão do tratamento da hanseníase e da tuberculose, porque são tratamentos no mínimo de 6 meses, né? A da hanseníase vai até 1 ano. É o alcoolismo. Às vezes a pessoa não para de beber e não quer, deixa de tomar o remédio. O remédio é sequencial, ele tem que estar tomando diariamente. Enquanto toma remédio, não pode fazer ingestão de bebida alcoólica. Porque esses remédios são altamente hepatotóxicos, né? Causa problema no fígado. Isso é misturando com álcool. Vai agravar a situação. Vai agravar a situação, né? Então a gente pede, mas a gente tem avançado. A luta é grande, porque trata a hanseníase, eu participo no grupo dos 20 do Brasil de hanseníase. Isso é um número muito valadares. Valadares é uma cidade que lá faz diagnóstico de 200, 300 casos por ano. E eles têm todo isso tudo, mas é difícil tratar. Porque, né, como falou, você convoca os contatos do paciente que tem esse tratamento, eles não vêm. Né? E aí é dificultoso, às vezes trabalham, não é porque às vezes não querem, porque o próprio estilo de vida dificulta. As unidades não trabalham no sábado, né? Então, é por isso que a gente faz uma semana da mãe, a gente abre de sábado para estar à disposição disso. Então é um pouco dificultoso pelo estilo de vida que a população leva na cidade grande, né? Esse tratamento, ele consiste em quê? São vacinas? Não, são comprimidos. São comprimidos. São drogas para tratar a hanseníase, né? Nós temos a rifampicina e a dapsona. Mas elas podem ser administradas em casa ou só na unidade de saúde? Não, só a na dose unidade. é supervisionada, que se chama. Ela é um blister. Um blister, quer dizer, cartela comprimido. A dose supervisionada, que é a dose que vem com maior quantidade de medicação. Essa dose tem que ser administrada, essa primeira dose de cada cartela é administrada junto com o profissional de saúde e o paciente, ou na unidade. Ou o profissional pode ir na casa e dar essa dose lá para o paciente, mas ela tem que ser vista pelo profissional de saúde. Agora, as doses diárias, não, aí ele continua tomando a cartela. A cartela é para 28 dias de tratamento, não chega a ser um mês. Aí ele tem, essas doses ele tem que continuar tomando. Mas a dose inicial da cartela, que é a dose personalizada, essa tem que ser na vista do profissional de saúde. Odneia?
O que é interessante também, igual a gente tem falado sobre as visitas intradomiciliares, assim, a preocupação da vigilância é tamanha que muitas vezes, se a gente convoca os fatos e eles não comparecem, a gente procura estar ligando para saber que dia, ou até mesmo ir na casa, né? A gente se disponibiliza a ir lá e tá explicando melhor sobre a doença, pedindo para eles irem até a unidade e orientando, porque tem a vacina BCG também para esses contatos, né? Mas somente para os contatos daqueles que realmente tiveram um convívio constante com aquela pessoa que foi contaminada, né? Então aí tem a administração da BCG, também tem que ser administrada no posto de saúde. Aí a pessoa vai falar, não, é porque eu sou contato de tal pessoa que tem a doença, explicar direitinho. Mas, assim, como o Antônio falou, a gente tem avançado. E estamos procurando melhorar, tanto com o seminário de hanseníase que teve com os profissionais médicos. Eu tenho certeza que a gente daqui para alguns anos, o Ministério vai conseguir atingir o objetivo, que é erradicar a doença, que é o que a gente espera. Então, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta eu queria perguntar exatamente isso. Tem um plano nacional de que a possibilidade da erradicação da doença no ano de 2015. O plano é de 2011 a 2015. Queria saber de vocês na volta do intervalo se de fato vamos conseguir cumprir com essa meta ou o que vai depender para cumprir. Meu nome é Silvia Almeida. Há 17 anos eu vivo com HIV. Eu trabalho, tenho 2 filhos, 2 netos, curto a minha família. Eu levo a vida com qualidade. E isso só é possível porque eu fiz o teste de AIDS e fiquei sabendo a tempo de me cuidar. Fique sabendo, faça o teste, procure uma unidade de saúde. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Eu não sei se minha filha vai ser professora, médica, bailarina, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. Eu dou leite materno. Ele previne doenças, reduz a mortalidade infantil e ajuda a crescer mais forte e saudável. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos primeiros 6 meses dê só leite materno. E aí, Lívia, tá pronta? Vamos gravar? Já tô indo. E olha, amamente sempre, não importa o lugar. Amamentação, um ganho pra vida toda. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure o Hemocentro. Ministério da Saúde, Governo Federal. Momento Roda de Prosa. Participe com perguntas sobre o tema do dia pelo 3741-1200 ou pelo e-mail rodadeprosa.saude@gmail.com. Muito bem, estamos de volta com o Momento Roda de Prosa da Saúde, recebendo aqui hoje o diretor de Vigilância em Saúde de Pirapora, Antônio Inocêncio, e também a Odneia Ferreira, que é diretora de Epidemiologia do município de Pirapora. Bem, primeiro, parabenizar e agradecer a Genilton por estar participando aí, ouvindo a gente no programa, e ao Ruter também, que tem participado com a gente aqui sempre. E hoje ele está fazendo uma pergunta seguinte: tem alguma relação da sífilis com a hanseníase? Nenhuma, né? Alguns sintomas da sífilis é parecido com a hanseníase, mas não tem. Inclusive os agentes etiológicos são diferentes, né? Não tem nenhuma. Muito bem. Como eu tinha perguntado no bloco anterior, há uma vontade do Ministério da Saúde de que 2015 faça a erradicação da hanseníase.
Na visão de vocês como técnico, vai ser possível ou não? A gente está longe? Qual que é a situação hoje para a erradicação da hanseníase no Brasil? Eu vejo possibilidade. Tanto é que nos últimos 15 anos nós saímos de 19 pacientes para 10 mil para 4,6. Então, você vê que baixou bastante. A gente tem condições de chegar a essa proporção de 1 para 10 mil. O problema é que alguns municípios trabalham na hanseníase, outros não, então isso dificulta, né? Para você erradicar uma doença no país, você tem que fazer todos trabalharem, né? Não adianta um município trabalhar o outro, não. Você tem que atacar as pessoas que possível de transmissão da doença, né? No caso de Pirapora eu vejo também, mas desde que nós consigamos descentralizar e que a epidemiologia solte o osso, ela não tem o papel de ficar indo atrás, ela tem que ficar coordenando. Quem tem que fazer os exames de contato é o PSF. Nós temos que ficar supervisionando a nível de PSF. Porque a epidemiologia não tem esse profissional para estar em todos os PSF. Nós temos 14 PSF. É preciso descentralizar de fato a hanseníase e a tuberculose no nosso município, que nós vamos conseguir. Porque nós já estamos trabalhando, andamos muito em outras coisas. Quando a gente fala aqui que nós temos X número, é porque nós estamos trabalhando também. É para a gente entender isso. Porque tem município que fala que não tem nenhum, mas manda tudo para cá, né? Então, isso está dizendo para nós também que nossos profissionais estão atentos. Precisamos melhorar um pouquinho, né? A nossa suspeição, que é suspeitar daquele paciente e investigar. Aí está voltando. Mas eu tenho tranquilidade para dizer, que nós já tivemos dias piores, nós já chegamos aqui a ter 40 casos por ano. Nós somos em 12 também, houve um avanço muito grande, né? Eu acho que ele tem capacidade para isso. Pois é, mas o Brasil tem um histórico de 30 mil novos casos ano de acompanhamento. Mesmo assim, há a possibilidade, ainda em 2015, a gente conseguir diminuir? Não, isso aí não. O Ministério da Saúde, ele faz esse plano a cada 4 anos, né? E eles não conseguiram, né? Eles estão programando agora mais 4 anos. Mas eu acho assim, Walter, vamos melhorar a questão de habitação, por exemplo. Essas doenças de transmissão por vias aéreas, a questão da ventilação da casa, essas coisas interferem muito. Deixa eu te falar, o período de incumbência da doença é muito longo também, né? E também a gente tem esse problema, né? Ela pode ter um período de incubação longo, então dificulta se não ficar atento, né? E a transmissão, esses locais fechados, porque quando você vai numa casa, conforme a condição socioeconômica, dorme 3 quartos no quarto abafado, ventilação, ali a circulação da bactéria é muito intensa e mesmo com a defesa sua toda ativa, ela não consegue. Porque você também sabe que você tem alto e baixo na sua imunidade, né? Então, uma hora acaba contraindo. Eu acho que essa questão, melhorando a questão de saneamento domiciliar, né? E saneamento básico, que a gente vai ter sim condições de melhorar isso. Muito bem. Lembrando também que janeiro é um mês de referência para o Ministério da Saúde para poder fazer as ações de sensibilização da importância das pessoas e alertar em relação à hanseníase. O município de Pirapora, na verdade, não vai ter uma programação específica em janeiro, porque ele já faz uma programação diária junto com a atenção primária, para que possa estar acompanhando os casos de hanseníase, os comunicantes, que são os familiares, e todo esse processo já é um processo em andamento diário. Mas mesmo assim, existe alguma possibilidade de ter uma Semana da Mancha ainda esse ano, alguma atividade específica para sensibilizar a população em relação à hanseníase? Sim, nós vamos conversar com o coordenador do PSF para nós fazer um final de semana. Eu não gosto muito de negócio de dia D, não, sabe? Dia D é dia do... Falou de Deus, é o dia dele, não é dia nosso, não. Nós temos que estar atento o ano inteiro. Né? Eu fico assim, sinto aqui em Valadares, que eu vou muito lá no encontro. Eles têm uma metodologia todo dia atendendo, todo dia tem tuberculose. Quando tem as camisas, mais interessante, por exemplo, na segunda-feira você vai com a camisa alusiva à tuberculose, na terça você vai da hanseníase, na outra você vai do pré-natal, vai ser bacana os uniformes, vai ser interessante. Então, nós temos que estar atentos. Porque ficou as campanhas de vacina dia D, e o povo não veio para vacinar. Eles ficam aí 20 dias trabalhando na campanha, né? E no meu, acho que nós temos que estar atentos, e dia D é dia deles, né? Nós temos que estar ali
formando com eles o tratamento, né, o diagnóstico, isso que eu acho que você fazer. Então, queria agradecer, o programa foi bem participativo hoje, um tema que realmente traz a curiosidade das pessoas, porque é um tema muito ainda acanhado. A gente precisa fazer com que as pessoas discutam mais, pessoas que têm algum sintoma relativo, como foi dito hoje, que possa estar procurando seu agente de saúde, a sua unidade de saúde, para que possa ser feito o exame e, se de fato tiver a doença que possa fazer o tratamento só faz pelo SUS, é um tratamento muito simples, apesar do período em que é feito o tratamento, que é de 6 ou 12 meses, é isso? Uhum. Ele é longo, mas é um tratamento simples de fazer, porque é só injeções de medicamento, então não tem nenhuma dificuldade. E tem toda uma equipe preparada para estar acompanhando. Então, nós queremos agradecer aqui a presença de Antônio Inocêncio, que é o diretor de Vigilância e Saúde, e também de Aldineia Ferreira, que é diretor de Epidemiologia. Agradecer a presença de vocês aqui, foi bastante útil, e as considerações finais de vocês, por favor. Eu que agradeço, a gente fica contente de poder estar trocando ideias aqui com a população, fazendo algumas orientações, né? E dizer para vocês que eu, quando não venho ao programa, eu sou ouvinte assíduo, né? E parabenizar vocês pelo programa. Realmente, Valdson, Marieta, Marcela, agradecer a vocês, porque realmente é um espaço bacana da saúde, né? E estava realmente precisando, né? E a gente vê que os ouvintes têm até elogiado bastante, a grande maioria. E agradecer o espaço, né, para a gente estar falando um pouco, né, sobre hanseníase, também sobre quando a gente está em campanha. E agradecer mesmo aos ouvintes também. Bom, então nós queremos agradecer a participação de todos, dizer que o tema da semana que vem vai ser, qual que é, Maria, do mesmo tema? Os perigos da automedicação. Você pode participar mandando sua pergunta pelo 3741.200 ou roda de prosa da saúde@gmail.com, e nós teremos mais convidados no sábado que vem para estar falando desse tema também tão importante quanto a automedicação. Queria desejar boa tarde a todos, dizer que em 2015 estamos firmes aqui para fazer novamente esse programa, que é levar informação de saúde a todos vocês. Boa tarde. Continue participando conosco. Envie suas perguntas. Sugira temas para os próximos programas. O nosso endereço você já conhece. Roda de prosa da saúde @gmail.com.